Nós recebemos dois pré-candidatos aqui, são seus adversários, nomes fortes. Sim. E eles estão falando que o senhor sentou no bonde, na janelinha, né? No melhor momento de São Pedro da Aldeia, com a arrecadação dos royalties. Acredito que em 3 anos de trabalho eu já fui mais a Brasília do que gestoras que ficou aí à frente da prefeitura há alguns anos. E isso lutando, né, tanto emenda federal, emenda estadual, e agora vai falar de uma conquista nossa, né, de um trabalho, de uma inteligência, né? O senhor encara como uma dor de cotovelo? Né? Eu digo que é uma dor de cotovelo, exatamente isso. Outra crítica em relação a possíveis empréstimos que o senhor estaria pedindo, pediu de autorização à Câmara. Quais seriam os valores e as finalidades, prefeito? Eu já ouvi pré-candidato falar que a gente já pegou os 17,5 milhões, né? O senhor foi eleito com apoio do Bolsonaro, né? Sim. Para o ano que vem, como é que fica esse apoio? Chumbinho teve aqui e disse que deixou boa parte já adiantada, que você só foi lá e passou a pavimentação, é isso mesmo? Deve ter noites assim que o senhor não deve dormir, né? Deve pensar assim, meu Pode Deus, ser onde eu fui amarrar meu jegue? Onde eu fui amarrar meu jegue, né? Fábio, eu sou muito conhecido como, né, o Fábio do Pastel. O senhor se desfez de todos os negócios, ainda continua no comércio? Faço aquele convite para você ir lá comer um pastel. Vamos lá, vamos também a caldo. Chegamos com o Verdades com a Ana. Eu e toda a nossa equipe preparamos sempre o melhor para você, informação com credibilidade. Não deixe de seguir o canal e também as minhas redes sociais, onde eu mostro um pouquinho da minha rotina por lá. O Verdades com a Ana acompanha agora a corrida pré-eleitoral em São Pedro da Aldeia, cidade linda da região dos Lagos, que tem muita história para contar. São quase 407 anos e cenários de tirar o fôlego, principalmente ali na Lagoa de Araruama. O nosso entrevistado de hoje é o atual prefeito Carlos Fábio da Silva, o Fábio do Pastel. Ele nasceu em Campos, mas fez a vida em São Pedro, onde atuou como um empresário do ramo de alimentação. O desempenho na carreira o levou para a política e em 2020 foi eleito prefeito sem nunca ter ocupado um outro cargo político. Derrotou correntes políticas tradicionais da cidade e tem enfrentado grandes desafios na gestão, principalmente quando o assunto é saúde, saneamento básico e mobilidade urbana. Fábio, é um prazer recebê-lo aqui. Vamos falar sobre política, vamos falar sobre vida, vamos falar sobre gestão. Você é um empresário de sucesso. Vamos falar. Famoso, conhecido, Fábio do Pastel, que eu ainda não experimentei o pastel, mas eu vou experimentar. Como assim, né? Fábio, você é um empresário de sucesso, né? É extremamente reconhecido e foi agora para gerir a coisa pública. Sim. Sim, existe diferença entre um caminho e outro, mas a alma de gestor tem que estar presente, né? Tem que estar presente. Tanto na privada, eu falo, quanto na pública. A pública, eu falo que a gente se preocupa um pouco mais, né, por você trabalhar com, como é que eu posso dizer, com uma coisa pública, né? Você trabalhar para a população e você administrar uma prefeitura que já diz pública, que é do povo, você fazer gestão com o dinheiro do povo. Mas, assim, o desafio, eu tenho gostado muito e, se fosse preciso fazer tudo de novo, eu faria tudo de novo, Ana Paula, para começar de novo. E tentaria de novo, já que já você deu o gancho do de novo, vamos pro de novo, né? Estamos no período pré-eleitoral, os nomes estão se colocando na corrida. Você se coloca também como pré-candidato à reeleição? Eu coloco de novo como pré-candidato à reeleição. Eu acho que é um desafio, né? A cidade precisa. Eu achava que com 3 anos, 4 anos dava para fazer bastante coisa, como a gente tem feito, né? A gente já fez muita coisa e vamos fazer muito mais ainda esse período de 1 ano, mas fica muito além ainda o que eu gostaria de entregar à população. Então, realmente, eu sou pré-candidato a 2024, se Deus quiser. Nós recebemos dois pré-candidatos aqui, são seus adversários, nomes fortes. Sim. E eles estão falando que o senhor sentou no bonde, na janelinha, né? No melhor momento de São Pedro da Aldeia, com a arrecadação dos royalties. É isso mesmo? Ana Paula, é muito fácil, né, falar que a gente sentou na janela, enfim, a gente pegou o aumento dos royalties, enfim. Mas o que eu falo, né? A gente pegou uma cidade bem destruída, a gente pegou uma cidade, posso falar assim, 10 escolas, dos postos de saúde, uma cidade sem médico,
uma cidade sem a parte de escola, por exemplo, geladeira, de fogão. Nós tivemos que estruturar muito na área da educação, tivemos que estruturar muito a área da saúde, com cadeira dentista, na contratação de médicos. O nosso primeiro tempo, naquele período de pandemia, foi um período bem tenso. E com relação aos royalties, eu também ouço, né, falar lá pela cidade. Eu volto a dizer, né, eu falo que eu teria um pouco de vergonha de falar sobre os royalties, né, porque os royalties já existiam, né, enfim, e existia um gestor que ficou à frente da prefeitura um bom tempo, e eu nunca vi falar que ele deu uma entrada, que ele foi a Brasília lutar para poder aumentar os royalties do município. E aí ele vem falar agora do nosso trabalho, né, da minha luta, incansavelmente, né, eu vou a Brasília, acredito que em 40 dias eu estou indo a Brasília, acredito que em 3 anos de trabalho eu já fui mais a Brasília do que gestoras que ficou aí à frente da prefeitura há alguns anos. Por exemplo, eu tenho viagem agendada agora dia 6 de novo, dia 6 ou dia 8, e isso lutando, né, tanto emenda federal, emenda estadual, como os royalties que a gente vem lutando. A gente aumentou os royalties sim, né, lógico, e agora eu me pergunto por que o governo passado não lutou para poder aumentar esses royalties. E agora vai falar de uma conquista nossa, né, de um trabalho, de uma inteligência, né? O senhor encara como uma dor de cotovelo? Né? Eu digo que é uma dor de cotovelo, exatamente isso. Mas esse aumento dos royalties, ele veio por liminar, não foi isso? Ele veio por liminar. E a liminar não está mais valendo? Nós ainda estamos por liminar ainda. A liminar caiu faz 2 meses, né? Enfim, mas a gente acredita, a gente está lutando, né, com a mesma empresa, que a gente consiga vencer, né, igualmente Iguaba. Iguaba não teve nem liminar. Iguaba foi literalmente, né, posso dizer assim, a conclusão, né, do aumento de royalties de Iguaba, não teve nem perca de liminar, e Iguaba venceu, e hoje já é realidade os royalties de Iguaba, o aumento que royalties de Iguaba teve, que a gente entrou junto. Eu e Votuil, a gente entrou junto para a gente aumentar os royalties de São Pedro. Na Iguaba já foi resolvida a vida, e a gente ainda está na pendência de, acredito com muita esperança, de realmente melhorar os royalties da cidade, porque São Pedro tem uma população muito grande, né? O espaço territorial de São Pedro é muito grande, e não dá, né, para fazer o que a cidade tanto precisa. Lógico que dá para trabalhar, sim, mas fazer o hospital, igualmente agora nós estamos com um projeto de fazer policlínica, ampliar muita coisa no município, a gente precisa de um aumento de royalties, sim. Agora, Fábio, os adversários estão dizendo, a oposição está dizendo que quando a liminar esteve em vigor, o senhor correu logo para aumentar o número de contratados, comissionados. O senhor concorda com essa visão? Eu não concordo, né? Na verdade, o adversário fala o que quer, né? Enfim, quando nós chegamos na prefeitura, servidor praticamente não tinha, né? Porque naquele período de pandemia, e as empresas que existiam, a parte de educação, a parte de saúde, né, que a gente teve que contratar tudo, a gente pegou a prefeitura, vou te falar assim, praticamente como os servidores, membros efetivos, e a parte de cargo comissionado, posso dizer que aquilo ali estava meio que parado, né? Enfim, não tinha muito trabalho. E a gente teve que contratar PJ, né, porque a gente não tinha médico e não existia uma forma de contratar médico que não fosse pela PJ. Né, nós tínhamos meia dúzia de máquinas, da prefeitura só tinha uma máquina que trabalhava da prefeitura. Nós compramos mais uns 12 equipamentos, entre patrol, retro, caminhão, enfim, uma série de coisas. E quando a gente, né, tem equipamento de trabalho, a gente tem que colocar pessoas para trabalhar. Na parte de educação, por exemplo, a gente teve que contratar muita gente, né, porque o governo passado, por exemplo, mandou no processo seletivo uma série de pessoas embora, né? E a gente teve que fazer processo seletivo para poder colocar a educação para andar, para colocar a assistência social para andar. A assistência social fez processo seletivo, a educação fez processo seletivo, a saúde fez processo seletivo. Então, assim, realmente a gente teve que contratar uma série de pessoas, sim. Outra crítica em relação a possíveis empréstimos que o senhor estaria pedindo, pediu de autorização à Câmara. Quais seriam os valores e as finalidades, prefeito? Eu já ouvi pré-candidato falar que a gente já pegou os 17,5 milhões, né? Então, a gente teve o Banco do Brasil, não só a Prefeitura de São Pedro da Aldeia, como outras prefeituras no estado, já tinha um crédito pré-aprovado, e eles nos ofereceram
se a gente teria interesse da gente pegar aquilo ali. E a gente, eu tenho eu até falei um dia desses sobre investir. Às vezes, alguns investimentos que a gente faz não quer dizer que a gente está gastando, a gente está investindo para poder colher lá na frente. Então, eu tenho a maior vontade de colocar uma usina de fotovoltaica no município, né? As contas de energia, eu que tenho comércio, vem subindo, e chega uma hora que a gente vai fazer o quê? A gente tem que usar, a gente não pode desligar toda a parte elétrica de uma educação, de uma saúde, de uma prefeitura. Mas se a gente hoje consegue economizar hoje de alguma forma, né? Quantas pessoas hoje colocaram uma fotovoltaica na sua residência, né? Enfim, você está falando isso do município, imagine, né, o cidadão, imagina, né? Enfim, imagina no município a economia que a gente ia fazer. Então, eu tive um grande interesse da gente estar pegando isso. Isso, se você diluir isso, não ia sair custo zero para a prefeitura, né? Porque a economia que você faz, aquilo ali, você consegue pagar aquilo ali tranquilo. E uma outra era um colégio EMESP, né? Era um colégio de crianças especiais no município, que a gente colocou para licitar, e eu tenho a necessidade de cuidar daquelas crianças melhor do que a gente já cuida hoje, porque quando nós pegamos a prefeitura, as crianças estavam num galpão, né? Se você chegasse lá para você ver o seu filho ou escutar ele conversando, você não iria, porque estava literalmente uma empresa que teve um galpão de piso em São Pedro, alugaram aquele galpão que era de piso e jogaram as crianças autistas ali dentro, enfim. E aquilo ali era muito deprimente. E a gente alugou um espaço melhor e com o projeto da gente construir uma escola, né? Então, o meu interesse também era de construir essa escola e, se Deus quiser, a gente vai conseguir construir essa escola para aquelas crianças autistas que chamam EMESP de São Pedro da Aldeia. Fábio, o senhor foi eleito com apoio do Bolsonaro, né? Sim. Para o ano que vem, como é que fica esse apoio? Na verdade, eu fui eleito pelo Podemos, que era o partido do Romário na época, né? Enfim, mas eu sou PL, enfim, votei no Bolsonaro, sou eleitor do Bolsonaro e venho pelo PL, né, porque o deputado também, Altineu Corte, né, que é uma pessoa grande parceiro de São Pedro, que vem ajudando o município também. Então, hoje, de início, meu partido ano que vem vai ser o PL, ou seja, eu estou no PL, provavelmente que eu venha a candidatura pelo PL. E a relação com o governador, que também é do PL? Eu bato muito bem com o governador, né? Enfim, todos os secretários, governador, inclusive São Pedro da Aldeia. É uma cidade hoje que a gente conseguiu várias obras para São Pedro, desde o Alecrim, quanto Colina, 3 passarelas que está para instalar agora no município, uma clínica escola do autista que a gente está para licitar também, uma obra também da Comandante Turiel, que é da base até a Estrada da Caveira no Retiro, também já foi licitada pelo governo do estado. Acredito que vai começar as obras num período aí de 20 dias à frente. Então, o governo do estado, a gente tem trabalhado muito. Por exemplo, a construção do hospital do município, a gente conseguiu aprovar o projeto do hospital no Rio, no estado, porque não é fácil provar um projeto de um hospital, não é fácil, vocês não têm noção o quanto a gente lutou para a gente estar aprovando. A gente aprovou, a gente já está com 11 milhões na conta, governo do estado, e agora nós estamos no finalzinho de uma licitação para a gente realmente fazer a conclusão de um hospital na cidade. Fábio, o senhor é muito conhecido como, né, o Fábio do Pastel. O senhor se desfez de todos os negócios, ainda continua no comércio? Como está a vida do Fábio fora a política? Eu desfiz de uma parte. Eu tinha 7 imóveis, 7 restaurantes, né? 7? Eu tinha 7. Eu tinha 2 japoneses, uma casa de carne, um fruto do mar. Tudo em São Pedro da Aldeia? Tudo em São Pedro da Aldeia. Eu vendi 6, eu fiquei com um pastel pequenininho, onde tudo começou, naquela esquina ali, né? Você conhece de vista, mas ainda não foi lá ainda comer um pastel, né? Mas o senhor se desfez porque ia entrar na política ou o senhor estava um pouco cansado do comércio e quis inovar na política? Não, quem puxou quem? Eu entrei na política, fui eleito enfim, botei meu nome pela primeira vez e me candidatei e venci as eleições. E toquei o comércio ainda, acredito que um ano mais ou menos. Os 7 estabelecimentos. 7. Mas aí chegou um momento que eu não conseguia mais dar atenção, né? Porque a prefeitura, você sai dela, né, no final do dia, mas ela não sai de você. Então, você leva ela para casa, você resolve as coisas meia-noite, 11 horas. E eu que tenho um compromisso muito grande, enquanto eu estiver à frente da prefeitura, eu já falei que eu vou dar o meu melhor. Vou entregar a chave daqui a uns anos para o próximo gestor, de cabeça tranquila, erguida, que o que eu pude fazer fora do meu horário, no feriado, no domingo, na madrugada, eu vou te falar que
Tudo aquilo que eu pude fazer, eu fiz, eu não tenho um arrependimento de não ter atendido um Isso que eu te munícipe. perguntar, se arrependeu, é óbvio que você vai virar para mim e falar assim, não, senão o senhor não estaria se colocando Candidato como à reeleição, pré-candidato. Mas quando eu falo assim, se arrependeu no sentido de, olha, Ana, a política me roubou muitas coisas. Quais coisas? Olha só, Ana, como você disse, né? Como é que eu vou te falar? Ela toma o seu tempo, né? Principalmente quando eu, por exemplo, eu tenho uma responsabilidade muito grande em aquilo que eu me propus em fazer. Então, quando você se dispõe em fazer alguma coisa que você quer fazer bem feito, às vezes eu recebo o convite da família, de um casamento, de um aniversário, ou até mesmo para ser padrinho. Eu fico, pessoal, não tem como, não dá para ir porque eu tenho a prefeitura, eu tenho uma inauguração, eu não posso sair do município, é uma festa, é um final do ano, é um carnaval, eu não consigo sair do município, eu não consigo largar aquilo que eu me candidatei a fazer. Então, eu falo que tudo aquilo que a gente está fazendo, a gente tem que fazer bem feito, porque quem escolheu em fazer isso foi eu. Então, já que eu escolhi em fazer, eu tenho que fazer bem feito, eu tenho que dar o meu melhor. Não sei quanto tempo eu vou estar à frente da prefeitura, mas enquanto eu estiver à frente da prefeitura, eu vou ser muito chato, eu vou ser muito rigoroso com a minha pessoa mesmo. Então, com isso, você passa um tempo da sua vida longe da família, você passa um tempo longe de tudo. Eu, por exemplo, peguei até uns quilinhos a mais na política, né? Enfim, às vezes a gente fica muito tenso, muito ansioso com as coisas, a demora das coisas acontecer, e a gente sabe que a população precisa, né, que as coisas aconteçam, e eu me envolvo de uma forma muito, muito intensa, que às vezes não faz nem bem para a saúde mesmo, enfim. Então, Eu imagino assim que políticos com uma carreira extensa, né, já fica tão calejado que eu acho que vai dormir de uma forma mais ou menos tranquila. Mas você, como está novo e começou agora tem pouco tempo, deve ter noites assim que o senhor não deve dormir, né? Deve pensar assim, meu Pode Deus, ser que onde tenha, eu fui amarrar meu onde eu fui jegue? amarrar meu jegue, né? Eu já pensei algumas vezes, mas assim, a resposta vem de imediato, Ana Paula, porque as pessoas me perguntam sobre a minha vida política, né? Enfim, você faria tudo de novo, né? Como é que é a questão do poder? Eu falo, se todos os políticos usar o poder para poder ajudar as pessoas, a gente teria uma terra, um Brasil, um país muito melhor, né? Porque às vezes as pessoas usam a política, usam o poder, usam de uma outra fórmula, né? Então, eu, por exemplo, sou muito avaliado na cidade, as pessoas falam muito da minha simplicidade. Eu não coloquei o meu nome à frente de uma prefeitura para me mudar a minha postura, para me deixar de ser aquele Fábio do povo, deixar de atender as pessoas, né? De deixar de falar com todo mundo. Eu chego na prefeitura, entro pela porta da frente, moro no mesmo lugar, a população sabe onde que eu moro. Eu nunca encontrei um munícipe na minha porta me esperando para pedir alguma coisa que seja. Isso é seja, novidade, assim, porque geralmente na porta da casa dos políticos sempre tem ali uma peregrinação. Eu tenho um telefone que eu nunca troquei, eu tenho ele desde quando era aquele Nextel que apertava do lado. O mesmo número, né? Todo mundo tem, as pessoas me ligam, pessoas que eu não tenho salvo, eu atendo de alguma forma, eu falo, que a prefeitura, que a gente puder ajudar como pessoa, às vezes a pessoa quer uma informação, quer uma pergunta, onde é que ele faz para resolver isso, aquilo. E tem pessoas que às vezes se escondem até dessa informação. E eu não tenho problema nenhum, né, de entrar em todas as comunidades, falar com todo mundo, almoçar na casa de um, tomar café na casa do outro, né? Enfim, eu não tenho segurança, não tenho motorista, não tenho nada disso. Nós vamos voltar a falar sobre política, mas eu só queria entender de como que Fábio do Pastel caiu em São Pedro da Aldeia. Porque... Você veio de Campos, né? Eu venho do interior de Campos. Ana Paula, tudo tem uma história, né? Eu tinha um tio que vendia caldo de cana, enfim, e cortava cabelo depois na cidade. E eu, no interior de Campos, era bem roça mesmo, eu capinava mesmo na roça, né? Plantava arroz, colhia feijão, cortava cana, enfim. E aquele jovem que tem uma vontade de ter alguma coisa na vida e experimentar coisas novas, né? E aí pediu meu pai, que o tio que morava aqui na cidade, em São Pedro, era irmão do meu pai. E aí minha mãe não deixava, meu pai não deixava, aí um dia os dois entraram em acordo e deixaram eu ir para casa do meu tio. Meu primeiro trabalho que eu tive em São Pedro foi servente de pedreiro numa empresa chamada Marialve, que era uma empresa de Belo Horizonte, que construiu 136 casas para a Marinha.
eu ajudei a colocar aquela ardosa, lembra daquela ardosa? Sim, aquela quadrada. Quadrada. Enfim, eu ajudei a colocar ardosa em algumas casas da Marinha. E aí depois eu fui lavar carro, enfim, fui trabalhar numa pousada, cortar grama, limpar vidro, aquela coisa toda. Eu trabalhei 6 anos nessa pousada. Eu trabalhava muito, morava dentro do hotel também, né? Então eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite. O meu patrão me colocou para estudar na época no Colégio Feliciano. Eu só vim no interior com a 4ª série, né? Me colocou para fazer a 5ª, dele, né? enfim, sim. Foi lá, conversou com a diretora Rosara, me lembro tudo, como se fosse hoje. Conversou com a Rosara lá do Feliciano, do André. Ela conseguiu uma vaga para mim, então eu saía do trabalho correndo, eu ia para o estudo, voltava do estudo correndo para trabalhar. E eu fiquei 6 anos na pousada, com 6 anos eu saí como gerente geral da pousada. Que legal. O tino para gestor foi na pousada? Comecei cortando grama lá, enfim, limpando vidro. Comecei ali. Comecei fazendo sanduíche, servindo café da manhã e eu saí como gerente do hotel. Que legal. A vida é uma escola, né? E aí montei minha loja. Montei aquela loja ali em frente ao hospital, que na época tinha um pronto-socorro ali, não existia aquele pronto-socorro grande, então todos acidentados de moto, de cavalo na pista, que aquela pista ali era pequena, tinha muito acidente. E eu fui e montei uma loja ali, né, visando ali o movimento. Pronto-socorro, o movimento, né, gente, 24 horas ali. E aí chegou um governo passado, que foi o governo de Paulo Lobo, ele ainda tirou ainda o pronto-socorro dali e levou lá para onde está hoje. Deu uma quebrada no movimento. Deu uma quebrada. Mas aí eu já tinha feito aqueles clientes que vinham de toda a região para poder comer o pastel. Eu já não. A fama já tinha sido feita. A fama já tinha sido feita, que eu não era ali que aquele povo dali do pronto-socorro, né, queria manter o comércio. Eu consegui manter o comércio, né, com os outros clientes. Aí se foi, né? Então virou aquele desafio. Depois montei mais uma loja, montei mais uma. E se tornou esse monstro de comércio que eu tinha em São Pedro, que virou referência na região dos Lagos. Tive muita proposta, na Paula, de ir para Búzios, para Araruama, para Cabo Frio. Para montar o Fábio do Pastel? Para montar o Fábio do Pastel nesses municípios. Legal. Muitas propostas. Mas eu entendia que São Pedro era o meio de tudo, né? Era passagem, né? Quem vai para Cabo Frio fazer uma faculdade, quem vai para Araruama ou vice-versa, né? Enfim, quem vai para Macaé ali. E você não está entendendo quantos clientes a gente recebia desses locais, né? O pessoal de Arraial, que ia para lá comer pastel, e vão até hoje. Então eu não tinha vontade de sair da cidade. E como eu não tenho vontade de sair da cidade, e hoje muitas empresas vão para lá hoje, acredito que alguns políticos também passou aqui dizendo que desenvolveu a cidade, levando empresas para lá. No meu mandato, já foram várias empresas, né? Como prefeito. A gente chama para conversar, a gente se disponibiliza, a prefeitura, no que puder ajudar, para que haja uma agilidade, uma habilidade enorme, né? Não querendo nada em troca, a não ser o trabalho dos nossos servidores, de fazer com que a empresa venha com grande habilidade para o município. Tem algumas empresas que já teve em São Pedro da Aldeia e elas não conseguiram se instalar. E aí, algumas conversas, né, eu procurei saber, é porque tinha que conversar com tal pessoa, porque tinha que conversar com tal pessoa. Então, comigo, a conversa que tem comigo é de colocar a prefeitura como um aliado e de poder ajudar que as empresas venham com rapidez para o município, né? Porque quem tem pressa tem fome, quem tem fome tem pressa. Tem muita gente precisando trabalhar, então... Hoje, a gente como poder público, hoje eu falo que a gente acelera o máximo o processo das empresas de vir para São Pedro. E você como gestor sabe muito bem da importância de se ter trabalho, de se ter mão de obra qualificada, né? Outro ponto também que a região dos Lagos precisa se empenhar muito para poder qualificar os seus trabalhadores. Mas eu sei que você está se coçando para falar um pouquinho mais de política. Vamos voltar. Mas antes de entrar em política, eu quero fazer uma pergunta de política, mas também pessoal. Então tá. Você continua tendo relação com o campus? Você acompanha a vida política da cidade de onde você veio ou se afastou de vez de lá? Eu não tenho relação, a minha família mora lá, eu não tenho assim, relação com o prefeito de lá, né? Mas o meu pai é bem envolvido lá, então às vezes, em alguns momentos, o meu pai é quem me passa a informação. E eu tenho uma outra coisa, eu hoje estou na política, né? Tenho um grande desejo de fazer muito mais para a população aldeiense, mas assim, aquele político, né? De viver aquele momento político tenso mesmo, igualmente as pessoas vivem,
Eu acho que é o tempo mesmo, né? Eu não tenho muito tempo, né, de ficar acompanhando, enfim. Mas o senhor é um amante das redes sociais. Mas eu sou um amante Acompanha. das redes sociais. O senhor gosta de estar lá nas redes sociais. Mas- Já gostava mas antes? Ou foi a não política gostava, que fez assim, não não, eu gostava. preciso trabalhar isso em mim? Eu não gostava e e não juntou a gosto. fome com a vontade de comer. Eu não gostava e não gosto. Hoje a necessidade, a gente sabe da necessidade da rede social, a gente sabe que é muito importante. Mas eu, por exemplo, eu vejo em alguns políticos, né, você vê que a imagem é política, que a foto é política, que a fala é política. Eu não gosto disso. Eu acho que a gente deve fazer as coisas do coração, a gente deve fazer as coisas com vontade mesmo, né? E você vê que tem gente que faz aquele momento de foto, de rede social, só para a parte política mesmo, né? Eu uso hoje porque eu preciso, né, mostrar para as pessoas o que a gente tem feito, informar para as pessoas o que a gente inaugurou, como que vai funcionar, o horário de funcionamento. Então, hoje eu tenho que usar, mas eu nunca fui de fazer vídeo, de fazer story, nunca fui. Vai se adaptando, né? Vai se adaptando. Prefeito, ainda estamos falando do seu primeiro mandato, tem um pouco de tempo ainda para concluir, você se coloca a reeleição. Quais são os maiores desafios ainda não superados em São Pedro, na sua visão como gestor? Olha, a quantidade de pavimentação que eu tenho um sonho, né, que eu tenho vontade de entregar à população, a infraestrutura da cidade, de entregar um hospital no município, né, que eu falo que Guarba tem um hospital, Arraial tem um hospital, Búzios tem um hospital, Araruama tem um hospital. E São Pedro, como nós estávamos falando aqui mais cedo, ela tem 406 anos, né, e ainda não tem um hospital. Eu não sei se as pessoas não lutaram, assim como não lutaram pelo ROIS, acredito que vão falar também que a gente sentou na janela, que a gente pegou o melhor governo do estado do mundo, que a gente pegou a melhor fase do governo federal. O governo do estado já existia, o governo federal já existia, o ROIS já existia. Mas fazer a quantidade de idas ao vindas ao Rio de Janeiro para poder aprovar um projeto de hospital, pegar aquele trânsito de ponte, sair sem almoçar, sem tomar café, e levar uma equipe de arquiteto, de engenheiro para poder aprovar um projeto, igualmente nós aprovamos e acredito que a gente vai conseguir entregar um hospital sim aos munícipes. Além do hospital, nós temos muito mais ainda desafio, né? A gente fala muito de uma clínica, escola do autista, a gente fala muito de uma nova policlínica, a gente fala muito de um centro de imagem. As pessoas hoje, para poder fazer um exame em São Pedro, ou tem que ir para Cabo Frio, naquele período que você sofre um acidente, quebrou uma perna, uma dor de cabeça muito grande, tudo que é exame que você tem que fazer, a ambulância tem que pegar você, tem que tirar você do pronto-socorro, tem que levar você para determinado local. Então, assim, eu tenho muita coisa ainda que a cidade tem uma necessidade muito grande de fazer. E eu acredito que esse ano, uma grande parte a gente vai conseguir entregar. E espero os próximos anos não entregar tudo, né? Porque a cidade precisa fazer muito mais coisa ainda, mas uma grande parte acredito que a gente vai entregar ao município, sim. Saneamento e pavimentação. São Muita dois pontos coisa. também Muita delicados? coisa. Muita coisa. A cidade era, quando nós chegamos, né? Tinha 25%, 28% de rua pavimentada, né? E eu acredito que hoje nós já conseguimos pavimentar aí mais de 100 ruas, muito mais de 100 ruas. Chumbinho teve aqui e disse que deixou boa parte já adiantada, que você só foi lá e passou a pavimentação, é isso mesmo? Olha, rapaz, eu já ouvi algumas entrevistas dele e eu prefiro nem ouvir e comentar, né? Porque ele fala que ele deixou a cidade toda projetada pelo jeito, né? E eu falo que eu cheguei na prefeitura, eu não tinha um projeto de um cemitério sequer rascunhada assim a lápis, né? Tipo assim, não, eu tive um sonho, né? Eu desenhei aqui a lápis e eu vou agora levar para a Secretaria de Obra para poder desenhar esse projeto. Eu queria ter encontrado um projeto de um hospital, eu queria ter encontrado alguma coisa assim, né? Hoje ele fala que a gente pegou todos os projetos dele, né? Hoje a gente está com uma obra no Alecrim, onde foi projeto nosso, a gente está com uma obra na Colina, onde foi projeto nosso. Ele não sei por que ele se perde em dizer que todos os projetos que a gente está realizando são obra dele, mas enfim, não veio muito caso, porque não vale a pena. Confere que o senhor teria pegado mais de 17 milhões para fazer iluminação, já que a gente está falando de cemitério, do cemitério?
Não, nós tínhamos o projeto de fazer a nossa usina usando... Você não viu, talvez, o projeto do nosso cemitério, né? Porque é uma área muito grande, muito grande, muito É grande. porque São Pedro também precisava, Então, né? A sim, gente estava comentando nos bastidores antes, 407 anos praticamente, um cemitério. Então, mas com relação à usina, que a gente, talvez, alguém pontuou isso para você, a gente ficou de fazer usando a parte do cemitério, né? Porque essas gavetas, é tudo vertical, então tem um bom teto para a gente colocar várias placas. Então, o nosso foco de usar uma parte Da do energia cemitério solar era que você para tinha energia falado solar, anteriormente. sim. Vamos finalizando? Vamos finalizando. Posso fazer mais uma? Pode, claro. Deve. Prefeito, então, você foi eleito em 2020, né, com a marca de renovação, um político que não era político, num momento que o país todo atravessava por esse período de renovação de políticos. Como que você sai? Qual a experiência que você sai? O que você acha que o povo avalia também? Conseguiu mostrar uma marca de renovação? Olha, eu nunca fui candidato a nada, nem vereador, nem presidente da associação de bairro, né? Eu nunca fui candidato a nada. Eu não tenho ninguém da minha família que foi vereador, prefeito, ninguém. Eu só senti uma firmeza muito grande que existia uma possibilidade, ou existe uma possibilidade de você melhorar a vida das pessoas e você sair como um bom gestor. Hoje, por exemplo, a gente tem uma aprovação de governo muito alta, ao contrário do governo passado, né, que já esteve aqui também. Teve uma aprovação péssima e hoje a gente tem uma aprovação muito grande, né, pela população. Então, eu acredito que a gente vai deixar uma grande marca, sim. Como eu já disse aqui ainda há pouco, eu estou vivendo esse momento político, né, as pessoas falam de um dia vir candidato a deputado. Eu falo, pessoal, eu coloquei o meu nome a ser prefeito, a estar prefeito do município para poder melhorar a vida das pessoas. E isso a gente tem lutado, sim, e a gente tem conseguido melhorar a vida do cidadão ondeense, né, com trabalho. Eu posso dizer sem desculpa, né, porque o governo passado às vezes inventa desculpa para tudo, que não dava para fazer, que não dava para fazer isso, não dava para fazer aquilo. E se você trabalhar direitinho mesmo, a gente consegue melhorar a vida das pessoas, sim. Fábio, muito obrigada pela participação aqui no nosso podcast. Obrigado a você, espero poder voltar mais vezes, gostei muito e faço aquele convite para você ir lá comer o pastel. Nós vamos lá, vamos também, Arnaldo. Arnaldo de Campos também precisa experimentar o pastel, que é muito famoso, todo mundo fala, eu não sei como que eu ainda não pude não experimentar o pastel. Arnaldo, vamos levar lá. Vamos dar certo, vamos sim. Fábio, obrigada, tá? Obrigado a você. Obrigada, boa sorte, tá? Boa sorte. Obrigado. O Verdades com a Ana se despede hoje de São Pedro da Aldeia, claro, com a proximidade da eleição no ano que vem, a gente pode voltar a abordar as pré-candidaturas da cidade. Fique à vontade para comentar aqui no canal e, claro, siga, compartilha, curta à vontade os nossos conteúdos. Excelente semana para você.